Bem, por que estudar a vulnerabilidade? Porque ela nos fala sobre a componente humana do risco de desastres. Entendendo como risco de desastres a probabilidade de acontecer efeitos negativos sobre uma sociedade ou sobre as componentes dessa sociedade. E por que a vulnerabilidade escolar? Porque a gente precisa olhar para as populações mais vulneráveis, e a gente está falando de crianças e adolescentes. E quando a gente fala da vulnerabilidade dessa população, a gente pode pensar em uma dimensão humana. Então, por exemplo, a fragilidade associada ao estado de desenvolvimento, entre outras fragilidades, e também a infraestrutura, que é a componente material, digamos assim, da vulnerabilidade. Então, equipamentos, infraestrutura e assim por diante. Quando a gente olha, por exemplo, para a distribuição das escolas no Brasil, como é que elas estão em relação às áreas de risco? E a gente está falando das áreas de risco mapeadas pelo Serviço Geológico Nacional. E em municípios monitorados pelo CEMADEM, então a gente está falando de aproximadamente umas 6.000 escolas em áreas de risco geológico ou hidrológico, né? E quando a gente olha para escolas próximas, até 1 quilômetro de distância, esses números eles crescem assustadoramente. Então, a gente está falando de aproximadamente 100.000 escolas localizadas próximas dessas áreas de risco. Falando das áreas de risco que estão mapeadas, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o impacto histórico em termos de danos materiais ou prejuízos públicos, olhando só para um período de aproximadamente 30 anos, a gente está falando de cerca de 6 bilhões de reais, sendo que esses dados provavelmente, muito provavelmente, estejam subestimados, porque a gente não tem o registro de todos os dados. A gente olha, por exemplo, nesse slide, 2 cenários, falando da região sul, né, Rio Grande do Sul. A gente tem aqui uma área... Perdão. Ai, meu Deus. No primeiro cenário, a gente está falando de uma situação normal, estacional normal, né? Então, por exemplo, esses pontos todos significam escolas. Os pontos, eu não estou conseguindo apontar. Bem, a gente vê os pontos verdes, são escolas localizadas próximas das áreas de risco. As áreas de risco hidrológico, né, estão pintadas de azul, e as escolas que estão nas áreas de risco são aqueles pontinhos azuis. Nessa situação normal, a gente via em 39 municípios que em 2024 eram monitorados pelo CEMADEM, para o Rio Grande do Sul, praticamente 42% estavam localizadas em até 1 quilômetro de distância, ou seja, quase a metade das escolas desses municípios, né? E algumas localizadas dentro das áreas de risco. Mas, quando a gente vê uma situação extrema, como o que aconteceu no ano passado, a gente vê que todas essas escolas que estavam próximas das áreas de risco ficaram submersas. Então, a gente conclui, né, que a gente não pode somente olhar para uma situação normal, que a gente precisa olhar para essas situações extremas, né? E quando a gente olha também para os dados em relação ao custo econômico, só falando para os danos materiais, a gente não está falando aqui das consequências psicológicas e outro tipo de transtorno que a gente não consiga dimensionar com os dados da Defesa Civil. A gente vê que o custo econômico é extremamente alto. Bom, meu tempo acabou, mas eu vou tentar ser rápida. Nesse trabalho, a gente está tentando identificar qual que seria a probabilidade
de perdas em termos de custos econômicos, né? Numa situação em que as escolas tenham que ser reconstruídas total ou parcialmente. E a gente observa, eu não vou ter tempo de explicar essas tabelas, mas a gente observa que a gente tem capacidade, né, para ter uma noção de qual seria o dano provável para todas as escolas do Brasil. Então, que a gente, com essa informação, pode se preparar ou ajudar ao setor da educação para se preparar para situações extremas no Brasil. E a gente precisa olhar para essas escolas não somente como vítimas, mas também como polinizadoras, e eu tomo emprestado o termo da biologia, essas escolas como umas polinizadoras de conhecimento do risco, né, nas suas localidades. Então, que é o conceito do CEMADEM Educação, que as escolas se transformem em CEMADEM microlocal, ou seja, a gente ter olhos no território, e considerando, né, que as escolas não é só a escola, é a comunidade escolar, que são pais, que são funcionários, que é a comunidade vizinha, etc. E, para terminar, né, eu deixo aqui o convite para que vocês entrem na página do CEMADEM Educação e se deliciem, então, com todas as jornadas pedagógicas e as informações, as campanhas que a gente faz. Então, esse é o meu recado hoje. Muito obrigada pela atenção.